Atenção, dá uma olhada na descrição para saber de quais obras esse vídeo tem spoiler. Olá, bem-vindo ao Fixamos, eu sou a Blange e hoje a gente vai falar sobre morte. Eu vou falar sobre 3 coisas que você precisa pensar antes de matar um personagem no seu livro. Mas antes eu quero te convidar a conhecer os meus livros A Criação do Escritor e Você por Aqui. Os links para você conhecer e comprar estão na descrição do vídeo. Também já te peço para você se inscrever no canal se você está chegando aqui agora, ativar o sininho para receber notificações dos próximos vídeos e também deixar o seu like, que é muito importante para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante para você. Quando a gente vai matar um personagem, isso tem que ser algo consciente, não é simplesmente, eu acho que eu vou matar um personagem porque eu quero que o leitor se sinta triste. Não é só isso, sabe? Se a morte do seu personagem não fizer sentido dentro do seu livro, aquilo nunca vai impactar os leitores. Então a primeira dica é que essa morte seja importante pro enredo. O enredo de um livro, ele é uma cadeia de eventos, né? Uma cadeia porque os eventos estão interligados. Toda narrativa, ela segue uma lógica de causa e consequência. Então um evento leva a outro, que leva a outro, que leva a outro, até que se chegue ao final da história. A morte do personagem, ela tem que estar dentro dessa lógica. Tem que ter uma causa pra morte dele e tem que ter uma consequência da morte dele. Senão fica uma coisa gratuita, matar só por matar, sem aquilo fazer sentido. Um exemplo que eu vou dar é um exemplo negativo, então assim, quem é fã de Fallen, por favor, me desculpa, mas eu vou falar desse livro como um exemplo negativo de morte de personagem. Existe uma amiga da protagonista que morre no final do primeiro livro. Só que essa amiga, primeiro que ela não tinha uma conexão tão forte assim com a protagonista, e depois que ela não tinha nada a ver com as coisas que estavam acontecendo ali do conflito principal. Ela só tava no lugar errado na hora errada. Só que assim, a protagonista tava correndo, aí a amiga dela morreu, e aí ela pensou, poxa, a fulana morreu, que triste, e ela continuou correndo, continuou fazendo as coisas que ela tava fazendo naquela luta que tava acontecendo. E só depois dessa luta foi que realmente o livro pegou e focou na personagem que tinha morrido. Então a morte dessa personagem, ela não fez diferença pro que estava acontecendo ali, pros eventos da história, e ela nem impactou tão profundamente assim a protagonista, porque como eu falei, elas não tinham uma conexão tão grande. O livro tenta dizer que elas tinham uma conexão forte, mas não é isso que a gente vê quando lê. Então nem o leitor fica impactado, e isso também não impacta os eventos da história, porque como eu falei, ela morre e a luta continua acontecendo normalmente. Então ficou uma morte muito fora da cadeia de eventos, sabe? E isso é o que deixa sem graça. Agora, um exemplo positivo de morte que é importante para o enredo, morte que faz muito sentido dentro do enredo, é em Madame Bovary. Eu vou dar um spoiler de Madame Bovary, porque é um livro bem antigo, então eu acho que não tem tanto problema assim. Afinal, a gente está falando num canal de escritores, como diz o Assis Brasil, escritor tem que gostar de spoiler, né? No final do livro, a Emma Bovary, ela se mata, e isso é algo que, se você olhar para trás, toda a trajetória dela durante o livro meio que justifica isso, no sentido de justificar dentro do enredo, né? Não necessariamente é uma justificativa psicológica, mas é uma justificativa dentro da lógica do enredo. As coisas que a personagem sentia, as coisas que acontecem com ela durante o enredo, as motivações dela, o arco dela, nesse livro, eles culminam para esse final do suicídio, e quando você olha para trás você pensa, tá, esse é um final que me convence. É verossímil que isso aconteça e é uma morte que impacta por isso. Outro excelente exemplo na literatura clássica é Os Sofrimentos do Jovem Werther, que também termina com o suicídio do Werther, e é uma morte muito, muito impactante. Esse personagem Werther, ele vai narrando os sofrimentos dele, por isso o nome do livro. Ele tem uma paixão platônica pela Carlota, e isso vai ficando cada vez pior, vai mexendo cada vez mais com ele. Ele mostra algumas tendências depressivas já, até o ponto dele não aguentar mais viver. É uma morte que é justificada pelos acontecimentos que levaram a ela. Como eu falei, é convincente, é verossímil. O leitor consegue ver a cadeia de causas e consequências. Então, seguindo essa ideia de que a morte do personagem, ela tem que estar dentro dessa cadeia de causas e consequências, vamos falar um pouco mais das consequências. A segunda dica é que essa morte do personagem, ela tem que ter uma consequência na vida dos outros personagens. A morte tem que impactar os vivos de alguma forma, porque é impactando os vivos que ela vai impactar os leitores também. Agora eu vou dar um exemplo positivo. Não é de um livro, é de uma série que eu terminei recentemente, inclusive muito boa, chamada Breaking Bad. Muita gente aí deve conhecer. Nessa série, o que eu achei muito legal é que cada morte, ela tem consequências
amplas na história. Tanto que depois da primeira morte da série, na primeira temporada, fica um episódio inteiro, o protagonista e o parceiro dele de crime, ficam um episódio inteiro tentando saber o que eles vão fazer com o corpo. Então é uma consequência direta daquela morte. Você vê que não é uma morte que o autor esqueceu ali. É uma morte que ela vai seguir dentro dos vivos durante bastante tempo. Isso faz com que a morte tenha importância. Tudo tem que ter importância no enredo, então a morte ela tem que ter uma importância. Outro exemplo positivo é a série de livros Jogos Vorazes, que a gente vê que cada morte ali que acontece de personagens que estão ligados à protagonista, aquilo vai arruinando a protagonista aos poucos. A cada morte parece que ela fica pior, parece que ela fica mais acabada, até ela chegar no final da série totalmente destruída por dentro. E o impacto não é só na protagonista. Todos os personagens eles sentem de alguma forma as mortes. E essa é uma série em que acontecem muitas mortes, porque né, é uma distopia sobre crianças que vão para uma arena lutar até a morte e depois tem uma revolução, enfim. É um livro onde seria muito fácil a autora colocar ali várias mortes gratuitas, mas não é isso que acontece. E por fim, a terceira dica, ela tem mais a ver com o planejamento do livro. Saiba desde o início quais personagens vão morrer, para você poder construir esses personagens já sabendo, já pensando nessa morte. Então, por exemplo, vamos voltar ao Fallen como exemplo negativo. A protagonista e essa amiga dela que morre, elas não tiveram uma conexão convincente durante a história. A amizade delas nunca pareceu forte o suficiente, porque a autora, na minha opinião, ela falhou em construir aquela personagem da amiga como uma personagem que fosse morrer e trazer um sentimento de tristeza pro leitor com a morte. É muito importante quando você vai matar um personagem, quando você quer que o leitor sinta alguma coisa com aquela morte, você construir o personagem já desde o início pensando nesse sentimento. Então, por exemplo, nem toda morte ela vai causar tristeza. Tem morte que ela vai causar uma euforia, por exemplo, a morte de um vilão. Você cria esse vilão super mal, alguém que chuta cachorrinhos na rua, sabe? Alguma coisa que o leitor vai ficar com muita raiva. E durante todo o livro você vai construindo o vilão assim, com essas características que causam raiva. Porque aí no final, quando o vilão morrer, o leitor vai ficar, caramba, finalmente, é isso aí, uhul! E se você quer causar tristeza, você já coloca o personagem desde o início, causando empatia no leitor. Então o leitor tem que se conectar com aquele personagem, o leitor tem que entender as motivações do personagem, tem que entender as dores do personagem, para que no final o leitor sinta uma comoção quando ele morre. Por exemplo, vamos supor, você cria um personagem que ele tem um sonho, um grande sonho de vida. Quando ele tá prestes a alcançar esse sonho, você vai lá e mata ele. O leitor vai ficar com um sentimento muito grande de injustiça se você tiver conseguido fazer com que o leitor se importe com esse sonho do personagem. Existem várias histórias, por exemplo, em que um personagem que seja um personagem assim muito bonzinho, muito divertido, ele chega, ele muda a vida dos outros personagens e depois ele morre. Por exemplo, no filme Marley e Eu, mesmo sendo um cachorro, todo mundo chora com a morte do Marley, porque ele é super do bem, ele é um cachorro, né? Cachorro não é mau, ele é muito do bem. E aí ele muda a vida da família, que começa a gostar muito dele. Você sente essa conexão. Eles passam por várias situações divertidas juntos, várias situações em que o Marley dá suporte e depois o Marley morre. É triste essa morte, e toda a construção dessa relação da família com o cachorro foi sendo feita para você sentir essa tristeza quando o cachorro morre. Então, se você simplesmente tá escrevendo seu livro e pensa, vou matar esse personagem aqui, sem ter construído esse personagem pensando já na morte dele desde o princípio, é capaz daquela morte não ser tão efetiva e não conseguir despertar o sentimento que você quer despertar no leitor. Então você tem que pensar nesse sentimento principalmente. Qual o sentimento que você quer que aquela morte cause no leitor? Primeiro, qual personagem você quer que morra e qual sentimento você quer que aquela morte cause no leitor. E aí você vai planejar a sua história pensando nisso. Eu acho muito importante planejar a história antes de escrever. Planejar fazendo, no mínimo, um resumo da história, do que vai acontecer desde o início até o fim. Eu tenho até vários vídeos falando sobre planejamento, se você quiser ver, tá aqui nos cards. E é isso, eu acho importante planejar a sua história e planejar as mortes que vão acontecer na sua história. Então é isso, se você tem outros exemplos aí de mortes de personagens
personagem que foram muito impactantes, comenta aqui embaixo. Se gostou do vídeo, dá um like, se inscreve aqui no canal se tá chegando agora, ativa o sininho pra receber notificações dos próximos vídeos e até a próxima!